Estamos nós aqui, mais uma vez. Todas as vezes que se fala na casa de Maria e Marta, a Patrícia está... Eu digo, a Patrícia é que manda ali. Eu só obedeço. Eu digo para vocês que tem sido muito difícil sem a Kay. Muito difícil. Muito difícil. Mas eu digo que sem a Patrícia seria impossível. A Patrícia é aquela coisa que Deus trouxe para ali. É uma benção. Deus te abençoe, Patrícia. Deus te abençoe. Ela é a mãe da casa de Maria e Marta. Ela é a mãe. Ela é a pitbull de lá e eu sou a pitbola. Mas esse ano eu tenho uma direção de Deus para pregar onde quer que eu vá. Seja em qualquer continente, em qualquer igreja, eu estou pregando, é uma coisa imperiosa na minha vida, sobre o Espírito Santo. Cada ano Deus me dá uma direção. Ano passado foi igreja. Já teve um ano que foi só o sangue, já teve um ano que foi só sobre fogo, já teve um ano que foi sobre água, e assim. Mas este ano é o Espírito Santo. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Onde está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ver essa situação aqui. Assim que Jesus Cristo ressuscitou, os discípulos estavam loucos para ir anunciar Jesus. Ele disse, não. Calma, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas como? Como vai acontecer isso? Calma. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí então, sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esses discípulos estavam numa luta muito grande, porque durante mais de 3 anos, eles estavam sempre com Jesus. Mas Jesus Cristo os levou para Betânia e foi para o monte. E de uma hora para outra, enquanto Jesus Cristo estava falando com eles, eles perceberam uma coisa inusitada. Jesus Cristo estava descolando da terra, simplesmente sendo sugado. Eles ficaram perplexos, apavorados. Eles nunca tinham imaginado uma coisa daquela. E de uma hora para outra estava acontecendo diante deles. Eles ficaram tomando de um susto, de um silêncio. E Jesus Cristo foi subindo, e eles olhando, e até que ele ficou, uma nuvem veio, eles não puderam mais ver. Ficaram lá. Foi preciso que viessem 2 anjos e dissessem para eles, varões galileus, por que estáis aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o vistes subir. Coitados, e agora como foi a descida do monte? Eles subiram acompanhados. Agora eles voltam num silêncio, numa emoção tão forte,
quando a gente medita sobre isso, parece que eu posso ouvir os soluços. Alguém assoando o nariz. Porque agora eles não tinham Jesus, nem tinham o Espírito Santo. Mas eles tinham a perseguição dos judeus. Então eles foram ficar todos juntos. O que der para Chico, dá para Francisco agora. Foram ficar todos juntos no mesmo lugar. E eles tinham que clamar para que o Espírito Santo viesse logo, porque agora nem Jesus, nem o Espírito. Vocês lembram que quando Jesus Cristo começou a falar que ele ia voltar para o Pai, os discípulos não queriam. Eles não queriam o Espírito Santo. Eles não conheciam. Eles não queriam o Espírito Santo. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele dá 12 lições sobre o Espírito Santo. Você vê como Jesus Cristo ministrou sobre o Espírito Santo. Mas tem um momento, e eu digo para vocês que esse momento é tremendo para mim, em que no capítulo 16 de João, no versículo 7, Jesus Cristo é bem imperioso, quando ele diz assim, mas eu vos digo a verdade. Em outras palavras, presta atenção no que eu estou te dizendo. Atenção a isso. Convém-vos que eu vá. É melhor para vocês. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, é pior para vocês. Se eu não for, vocês estão fritos. Por quê que Jesus disse? Convém-vos que eu vá. É para o bem de vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei. Por quê que Jesus Cristo disse isso? Vamos prestar atenção ao que é redenção. Quando houve a queda lá no Éden, Deus, na hora, traçou o plano do retorno do homem para ele. Quando os anjos pecaram, Deus não moveu uma palha para redimir os anjos. Mas assim que o homem pecou, Deus planejou. E ele abriu a boca lá no Éden e falou, eu ponho hoje contenda, briga, guerra entre a tua descendência e o seu descendente. Falou para o diabo e para a mulher. Tu lhe ferirás a calcanhar, mas o descendente da mulher te esmagará a cabeça, o domínio, o poder. Então ali, Deus planejou, o Pai planejou a nossa redenção. Mas Ele não pagou a redenção. A redenção é paga pelo Filho, lá na cruz. Deus planejou, o Filho efetuou a redenção. A redenção está completa lá na cruz. Quando Jesus Cristo diz, tudo está consumado, significa, minha parte está feita. Mas esta redenção, planejada pelo Pai, efetuada pelo Filho, ela só vai se será aplicada na sua vida, na minha vida, pelo Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo. É vir em cada um de nós e aplicar esta redenção. Enquanto o Espírito não faz isso, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Então, por isso, o trabalho do Espírito Santo, verdadeiramente, ele começa depois que Jesus sobe. Olhe mais uma vez sobre isso. A Bíblia diz em João 6, no último dia, o dia da festa, de tabernáculos, eles botavam uma espécie de palanque. E ali, em cima daquele palanque, em volta, eles botavam bastante areia. Vinha o sumo sacerdote, todo paramentado, com aquelas vestes lindas, e ia lá
pegava um cântaro em cima daquele palanque e ele ia, e o povo atrás naquele processional frenético. E ele chegava no tanque, pegava a água e voltava. Subia no palanque, de lá ele derramava água na terra seca para indicar que Deus saciou a sede deles no deserto, porque tabernáculo é festa de peregrinação. E na hora em que ele derramava água naquela areia, o povo gritava, gritava, gritava. E foi nessa hora, a Bíblia diz, no último dia da festa, o dia da festa, levantou-se Jesus e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João acrescenta: isso ele disse em referência ao Espírito Santo que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então havia uma cláusula para que o Espírito fosse dado. É que Jesus fosse glorificado. Quem tiver sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como dizem, os rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus Cristo não é a água viva. Ele dá a água viva, que é o Espírito. Muitas pessoas confundem isso. Mas, para ele dar a água, quando é que a rocha produz água? Depois de ferida. Ele tinha que ser ferido na cruz para produzir a água, que é o Espírito. Não é? Então, Jesus Cristo tinha que subir para ser glorificado lá em cima, para o Espírito Santo ser enviado. E isso, os discípulos voltam e eles ficam naquela sala 10 dias de intercessão, 10 dias de oração. Eles orando, clamando, pedindo, esperando, numa expectativa tremenda de que a qualquer momento o Espírito Santo viesse. No dia de Pentecostes, que é uma das festas judaicas, é uma das festas que eu mais gosto de pregar, porque eu, ano passado, preguei muito sobre as festas judaicas. Páscoa se refere à ressurreição, trombetas é a festa do arrebatamento, não é? Eu gosto demais. Tabernáculos é a festa da nossa peregrinação, de volta para o Pai. Mas Pentecostes é a festa do evangelismo. Sou apaixonada por Pentecostes. O que se passa aqui é tremendo. Agora, quando nós pensamos nisso, eles estão orando. A Bíblia diz que, de repente, todos reunidos, a Bíblia diz aqui, em Atos 2, vem um som do céu. Como será um som do céu? Para Lucas dizer, veio do céu um som. Quer dizer, um som que nunca tinha sido ouvido aqui na terra. Às vezes eu fico parada para ver se eu ouço esse som. Um som do céu. E ele compara o som como de um vento impetuoso. Em todas as línguas que você procura, essa expressão fala de um vento que, com grande poder e muita intensidade. E a Bíblia diz que esse som, que parecia um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam. E de repente, línguas de fogo foram pousando sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar nas línguas conhecidas ali. Existem muitas palavras na Bíblia que se referem ao Espírito Santo. Água é um símbolo do Espírito, chuva é um símbolo do Espírito, óleo, fogo, penhor, sopro. Mas hoje nós vamos falar do Espírito Santo simbolizado no vento. O vento, todas as vezes que eu vi aqui esse ano, eu vou falar
um dos símbolos do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre o vento. Seguramente a próxima vez vai ser o sopro. E assim a gente vai andando. Vento. Porque nós ouvimos falar e lemos vento na Bíblia, mas às vezes não prestamos atenção. Vento. Por quê? Nós vamos falar sobre o vento. Mas nós precisamos saber que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele soprou sobre os discípulos, foi sopro. Não foi um vento que veio. É um vento que não é um vento delicado, como aquele vento de João 20, quando Jesus sopra sobre os discípulos. Este acontecimento de Atos 2, essa descida do Espírito Santo, simbolizada no vento, introduz a igreja aqui na terra numa atividade de uma espiritualidade tremenda, porque veio o poder para a igreja. Veio o poder para a igreja. Você vê o poder que se manifesta de imediato na expressão. Um poder tremendo na expressão. Às vezes a pessoa diz, primeiro manifestação do Espírito na vida de uma pessoa é falar em língua. Não é. É consequência do poder. O poder é a evidência da presença do Espírito Santo numa pessoa. Mas não é apenas poder para falar em língua, poder para profetizar, poder para manifestação disso, daquilo. Era poder na sua vida. E o primeiro poder manifestado ali é que eles não tiveram medo. Eles estavam todos escondidos com medo dos judeus. Quando o Espírito Santo vem, eles deixaram de ser frangote, abriram a porta e o povo veio em cima e Pedro abriu a boca. Agora, eu queria que vocês vissem aqui uma diferença. Pedro vai falar com aqueles homens. E ele diz, varões galileus, judeus de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Olha só, Pedrão, que estava lá escondido com medo. Olhe bem como o poder que vem do alto tirou dele o medo. O medo. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando. Veio a visão para Pedro do que estava dizendo, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Quer dizer, Pedro percebeu que pensaram que eles estavam bêbados. Eles não disseram, eles estão bêbados. Não, foi Pedro, percebeu pelo Espírito. Mas o que se passa aqui, eu acho lindo isso. Isso é uma das coisas que acontecem, que a gente fica. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Por acaso ele disse, ei João, me dá aí um livro da profecia de Joel. Quem tem aí um livro da profecia de Joel? Não. Abriu a boca e disse, sabia de cor. Você está vendo? O Espírito Santo podia usar qualquer um, mas tinha que saber de cor. Ninguém mais memoriza a palavra de Deus. Ninguém procura, ninguém se dá trabalho. Mas, irmã, o povo me diz, que memória fantástica que a senhora tem. Muito obrigada. Irmã, como é que a senhora consegue memorizar capítulos e capítulos e capítulos? Eu disse, e você? Irmã, não tenho memória. Como é seu nome? Seu telefone? Dia do seu nascimento? Endereço? E-mail? Sabe tudo? Que memória satânica é essa que só não retém a palavra de Deus? Porque a sua prioridade não é a palavra de Deus. Onde está o teu tesouro, está o teu coração.
Pedro abriu: o que acontece aqui é o que está escrito o profeta Joel. Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão. Sonharão os vossos velhos. Até sobre os vossos servos e vossas servas derramarei do meu. Foi citando, pode olhar, Atos 2 e o livro do profeta Joel, você vai ver a mesma coisa escrita. Sabia de cor? Você vê a defesa de Estevão no Sinédrio, em Atos 7, você vai saber que aquele homem sabia de tudo. Você pega crente velho, 5 anos de convertido, 10 anos de convertido, não sabe nem 1/10 do que Estevão sabia. Ô diferença. Isso entristece. Entristece. Ai, irmã, mas nós não podemos substituir o que está escrito. O que é escrito, eu vou só dar um exemplo para vocês. No dia da ressurreição, iam 2 discípulos de Jesus para Emaús. Eles estavam arrebentados. Eles estavam quebrados. Eles estavam caminhando para o nada, decepcionados, de mãos vazias. Porque eles colocaram tudo em cima de Jesus, toda a esperança deles. De uma hora para outra já era. E Jesus apareceu entre eles no caminho para Emaús. E Jesus disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós. Pronto, foi suficiente para levar uma bronca. Entre eles, um deles se chamava Cleofas. Cleofas disse: qual é, rapaz? Será que tu é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus: quais? Quais? O que aconteceu sobre Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso em atos e palavras, como foi preso, julgado, condenado, crucificado, morto, esse é o 3º dia, e você não sabe? E nós pensávamos que ele seria a salvação de Israel. A Bíblia diz que Jesus falou para eles assim: honestos e tardios para compreender. Mas o que me interessa hoje daquela leitura é o seguinte: a Bíblia diz que Jesus começou lá em Moisés, lá em Gênesis, e veio passando, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, foi embora, passando por todos os profetas, para mostrar para eles que o Cristo de Deus tinha que passar por aquilo mesmo. Só que o que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que Jesus não procurou uma palavra nova. Ele pegou os versículos que já estavam escritos. Esses mesmos que tem aí na sua Bíblia. Foi o que Jesus pegou, foi tirando e foi entregando. E foi curando a alma daqueles 2. Jesus Cristo curou, Jesus Cristo libertou só usando os versículos que estão escritos. Hoje você precisa de muitos livros e continua olhando para baixo. Esses versículos que Jesus usou naquele dia são os que estão escritos na sua Bíblia. Você não abre. Está tudo na sua mão. A palavra diz: a minha palavra está na tua boca e no teu coração. Então, Pedro pegou o que já estava escrito. Aquela palavra veio com tanto poder, veio um poder de convicção. Então, o primeiro poder que vem o poder da expressão verbal. O poder do Espírito se mostra no fato que você não se envergonha mais da multidão, não tiveram mais medo dos discípulos, dos judeus, não é? E foram falar. E Pedro botou a verdade para fora, no poder do Espírito Santo. E quando o povo perguntou: e agora que faremos? Arrependei-vos, crede no Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vemos que o poder desceu, nunca mais aqueles homens se esconderam. Veio o poder
sobre eles. E nós vamos ver que nos dias seguintes, aquilo tudo continuou, o Espírito não sofreu apagão. Não tem essa hora, porque agora já foi. Que história é essa? Deus nos dá o seu Espírito por medida. Não é? Agora, nunca podemos esquecer que Pentecostes é um evento que aconteceu depois de 10 dias de oração. O vento não pode ser visto, mas o vento pode ser sentido. Jesus diz lá, no capítulo 14 de João, no versículo 17, que o vento não pode ser visto, o mundo não pode vê-lo, não pode recebê-lo. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora presta atenção. Jesus Cristo está dizendo aqui: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habitava com os discípulos porque ele estava em Jesus. Mas ele ia estar habitando nos discípulos. O Espírito Santo, quando vem, meus irmãos, ele não vem para habitar nos jardins, nem nos templos, porque o Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele vem para habitar em cada um de nós. Eu vou parar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Quando Deus, o Pai, que é Espírito, manda a sua palavra para o mundo, o que é que Deus faz? Deus coloca essa palavra no ventre de uma mulher, para que ali esta palavra receba um corpo. Porque é só no corpo de uma mulher, no ventre da nossa mãe, que um corpo vai ser preparado para nós. Ali vai formando devagarinho, até que quando está pronto, o útero diz: sai, sai, sai. E empurra, e vê as contrações, vai sair. Se não der para sair pelo lado natural, o médico vai ter que cortar. Por quê? Porque o corpo está formado, suficiente, maduro para viver aqui na terra. Porque para viver aqui, ser visto, tem que ter um corpo. Então a palavra de Deus vem num corpo, e aí é Jesus. E quando Jesus e o Pai vão mandar o Espírito, eles não precisam botar o Espírito no corpo de uma mulher, porque tem a igreja, tem o seu corpo onde ele vai habitar. Por quê? Porque você morre na cruz com Jesus e o Espírito entra em você. Em Romanos 6, no versículo 3, diz: ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Vamos parar aqui. Eu queria que vocês aprendessem a usar a imaginação. A imaginação é um dom que Deus nos deu para você meditar. Você vai lá no Éden, agora comigo. Não tinha cadeira, não tinha luz elétrica, não tinha, mas devia ter uma graminha. E Deus, na hora que vai formar a mulher, vai fazer uma noiva, uma ajudadora para Adão. Você vê Adão deitado, e Deus, abrindo ele do lado, fez um rombo e tirou uma costela. Tirou uma costela de alguém, é brabo. Mas Deus tirou. A Bíblia não menciona que Adão se queixou e fechou tudo direitinho. Mas você vê primeiro Adão aberto, com uma abertura do lado, não é? Para dali sair a noiva, não é? Agora, quando você olha para a cruz, você vê o segundo Adão, que é Jesus, aberto do lado, para ali entrar a noiva. Porque todos tinham que ser enterrados antes. Não podia deixar muito tempo na cruz por causa do Shabat.
Então era hábito, era tradição que viessem e quebrassem as pernas dos crucificados que estavam agonizando, porque aí o corpo descia logo todo, ele sufocava e morria, porque a morte de cruz é morte por sufocamento. Só que estava profetizado do Cordeiro de Deus, nenhum osso será quebrado. Então, quando deu a hora, Jesus Cristo disse, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando o soldado viu que ele já estava morto, para fazer alguma coisa, pegou a lança, olha o bico da lança. Jesus Cristo não era um homem gordo, não dava para ser, ele andava demais. Saradíssimo, não tinha nem moto para andar, no calcânio. Agora você pensa esse homem lá, pendurado, você já viu como fica um homem, como ficam as costelas assim, e aquele vazio aqui? Foi lá que o soldado romano enfiou a lança e puxou. Eu não sei como não veio o intestino dele. João diz que daquele buraco, daquele rombo ali, saía sangue e saía água. Então você pode olhar lá para a cruz agora e pensar que o primeiro Adão foi aberto do lado para dar lhe sair a noiva, que é a costela. E aqui tem o segundo Adão, que é Jesus, aberto lá na cruz para mostrar o lugar da noiva, derramando sangue e água. Quer dizer, se você quiser entrar no corpo de Cristo, você entra por essa abertura. E você é a noiva, você é a costela. E ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, mas quando ele abre ali, Jesus Cristo já está morto. Isso é o batismo. Para você entrar ali, você é lavado naquela água, justificado naquele sangue. Então, esse é o sentido do batismo. Ou, porventura, ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Então, você entra com ele, é enterrado com ele, ressuscita com ele. Você é uma nova criatura. Você tem vida, e vida eterna. Então, esse Espírito vem agora para tornar você uma pessoa igualzinha a Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa que vem habitar dentro de você. Você pode ofender essa pessoa, você pode não dar menor para ele. Você está desperdiçando o dom de Deus. Mas o Espírito Santo está ali. Então, Jesus Cristo diz, em João 14, 17, que o mundo não pode receber o Espírito, porque não o vê. Mas nós conhecemos, e ele vive e ele está em nós. Agora, quando nós vemos isso, uma vez um homem cético, ele disse para um cristão, para um discípulo de Jesus Cristo, eu não acredito no Espírito Santo. Jesus, tudo bem, o povo ainda viu, o povo conversou com ele, tem coisa escrita, mas o Espírito Santo, ninguém o viu. Eu não acredito em nada que ninguém jamais viu. Aí o discípulo de Jesus Cristo disse para ele, você já viu a dor? Ele disse, não. Você já provou a dor? Sim, muitas vezes. Assim é um Espírito para mim. Nunca vi, nunca provei, mas eu sinto aqui dentro. No capítulo 3 de João, nós falamos que Jesus, muitas vezes, deu 12 aulas sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. No capítulo 3 tem uma conversa tremenda de Jesus com um dos doutores da lei. O nome dele é Nicodemos. E Nicodemos ficou sem palavras quando Jesus Cristo deu declaração sobre
o novo nascimento. E no versículo 9, Nicodemos, embasbacado, diz, mas como? Como pode suceder isto? Mesmo hoje, meus irmãos, com todo o avanço científico, ainda existe muito mistério sobre o vento. Porque Jesus de Cristo compara o nosso novo nascimento com o vento, que é o nosso assunto de hoje. E nós vemos também Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, quando ele diz, mas muitos dirão, como ressuscitam os mortos, ou em que corpo vêm, no versículo 36, eu gosto quando ele diz insensatos. O rei Salomão, lá em Eclesiastes, no versículo 11, ele diz assim, no capítulo 11, versículo 5, ele diz, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fez todas as coisas. Olha, as pessoas se gabam hoje que podem dizer o caminho do vento, porque os computadores podem predizer quase com 100% de certeza. Eu pergunto para você, pode mesmo? Você me dá um pouco d'água, por favor? Está aqui. Obrigado. Será que pode? E os furacões? E as surpresas que nós temos com os tsunamis? Será que podem mesmo? Será que tem jeito? Quantas vezes eu tenho sido surpreendido em aeroportos porque ninguém esperava que fizesse aquilo, que acontecesse aquilo. Um dia eu tomei um avião de Jacksonville para ir pregar na igreja do pastor Marcelo, que era aniversário, em Newark. Fiquei na Filadélfia, cheguei lá 10 horas da manhã para tomar um avião de meio-dia. Suspenderam o voo de 11, o voo de 12, de 1, de 2. Foi 5 horas. Eu liguei, eu disse, olha, eu tenho que procurar um lugar aqui para dormir. Ou eu vou para a estação para ver se dá tempo de tomar um trem, porque eu não vou chegar aí. Por quê? Porque o espaço é pequeno, eles fazem com aviões pequenos, e os ventos estavam muito fortes. E não eram esperados ventos fortes para aquele dia. Cadê que os computadores acertaram? Eu estava em Coconut Creek, pregando sexta, sábado e domingo na igreja do pastor Carlos Patente, se alguém aqui conhece. E estava previsto um furacão para a Flórida, o tal do Vilma. Mas não tinha nada a ver com a gente. Eu preguei sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, de tarde, eu ia embora para New York. O furacão que ia para o Caribe, de não sei o quê, o vento fez uma curva, não sei aonde, e quando foi de madrugada, ele apontou para onde a gente estava, Coconut Creek. Ninguém esperava. Não tínhamos água, não tínhamos gasolina, não tínhamos nada. Porque quem foi? Qual foi o computador que acertou? Jesus Cristo disse, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Eu já fiquei até o 4º dia debaixo de bombardeio na guerra do Irã e Iraque. Até o 4º dia de bombardeio. Bombardeio brabo. Eu já cruzei o deserto, com o míssil voando por cima da minha cabeça, no deserto de Abadã. Eu já fiquei terremoto na Califórnia. Já peguei guerrinha de menino no Morro Dona Marta.
no tempo que tinha, graças a Deus. Mas, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero tudo de novo, mas eu não quero ficar na frente de vento. Eu peguei medo de vento do dia que eu fiquei na frente do vento. Eu vi o vento. Tinha umas coisas no ar voando, eram semáforos, parecia folha seca. Eu vi o vento levar um caminhão assim, parecia caminhão de brinquedo. Eu vi o vento arrancar uma árvore gigantesca pelas raízes, jogar para lá, depois arrastar a bicha para cá, poste elétrico. Eu fiquei horror, gente, é horrível. É horrível a força do vento. Quando passou tudo, ninguém podia sair de casa, que as árvores vieram todas para o prédio. Eu desci pela janela, nos galhos das árvores, para ajudar o povo lá embaixo a cortar os galhos. Lá para as 5 horas da tarde, fomos onde era a igreja. Cadê a igreja? Não tinha. Da igreja ficou a igreja, as pessoas. Mas o prédio, nós reconhecemos por causa do piso, que eu tinha alguns pedaços. Vento. Vento. Eis e Jó. Jesus Cristo diz que o novo nascimento de uma pessoa é como o vento. O vento vem. O mesmo vento que veio no dia de Pentecostes, ele vem dentro de você. É um mistério. Não sabemos exatamente como acontece, mas sabemos que é real. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Tem uma palavra muito linda lá em Jó 37, no versículo 21, onde ele diz assim: eis que o homem não pode olhar para o céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Assim, de acordo com esta palavra, o vento é a limpeza operante de Deus nas nossas vidas. Porque quando a beleza dos céus é obscurecida por nuvens, que vem o vento, ele limpa tudo e nós podemos ver a beleza dos céus. Isso nos faz lembrar a palavra de Jesus Cristo lá em Mateus 5, quando ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, nós vemos tantas características do vento e quantas características do Espírito. Mas eu gostaria de chamar a atenção a uma expressão que nós encontramos na Bíblia e que as pessoas, às vezes, não se atêm nessa expressão. É sobre os 4 ventos. Quantas vezes você já leu na Bíblia sobre os 4 ventos? Levanta a mão. Está presente na Bíblia o tempo todo, as pessoas deixam passar. Primeiro, Ezequiel 37, está lá. Sopra dos 4 ventos, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Você nunca se perguntou. Vamos começar lá em Daniel. E isso eu quero que vocês vejam, para não dizer, a irmã está inventando coisa. Vamos lá. Ezequiel, primeiro, é melhor que é mais rápido. Não. Daniel, desculpa. Daniel 7. A gente vai andar um pouquinho olhando agora para vocês verem que está escrito. Daniel 7, no versículo 1 diz. Não, desculpe. No versículo 2 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Os 4 ventos do céu. Quer ver mais um pouquinho aqui em Daniel? Vamos ver Daniel 8, porque está logo aqui. Diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre.
e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Hein? Vamos ver mais um pouquinho? Vamos ver Zacarias 6:5. Zacarias, eu acho que é. Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Quer mais? Jeremias 49. Jeremias 49 também fala dos 4 ventos. No versículo 6 diz assim: mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon... Não, espera lá. Espera lá. Espera lá. Jeremias 49. Mas... Zacarias 49, 36. Deve ser 49, 36. Está aqui. Jeremias 49, 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Então o Espírito vem como vento, mas a Bíblia diz que o vento é múltiplo na sua direção. Então a operação do Espírito é múltipla na sua direção. E esses ventos, eles têm nome na Bíblia. Eles têm nome na Bíblia. Esses ventos podem ser classificados como vento leste, vento oeste, vento norte, vento sul, vento leste ou vento oriental, vento oeste ou vento ocidental, vento norte ou vento setentrional, vento sul ou vento meridional. Isso a gente aprende em geografia na escola, mas às vezes passou batido que pescou. Então, o vento leste é o vento da destruição. Vamos olhar na Bíblia isso daqui a pouco. O vento oeste, vento leste ou oriental é o vento da destruição. O vento oeste ou vento ocidental é o vento da libertação. O vento norte é o vento da limpeza. E o vento sul é o vento do prazer. Não é? Agora vamos ver sobre cada um desses ventos na Bíblia. Depois, quando chegar em casa, eu só vou dar um exemplo ou 2 de cada um. Vocês vão ver uma porção lá, mas é porque senão nem pode ficar aqui até 1h da manhã. Então vamos ver, lá em Gênesis, no capítulo 41, você vai ver o que é. José vai interpretar os sonhos de Faraó, mas para José interpretar, é preciso que o Faraó conte para ele o sonho. Então vamos ver. No capítulo 41, versículo 5, você vai ver o Faraó está contando. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasceram 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas estavam boas, mas quando vem o vento oriental, ele mirra, ele cresta, ele seca, ele arrebenta, ele estraga, ele impede o progresso. Isso faz o vento oriental, né? Se você olhar, esse vento é mencionado como uma ação do Espírito para destruir as vinhas. Vamos dar uma olhadinha aqui, Ezequiel 17. Ezequiel 17, você vai encontrar algo assim no versículo 10.
Ezequiel 17 diz, mas ainda plantada a vinha prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará, porque aonde chega o vento leste, o vento oriental, ele arrebenta. É impossível continuar um progresso. Portanto, esse pessoal que fica achando que o Espírito Santo é uma pombinha, é bonzinho, vai. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus e ele decretou aqui no Brasil uma igreja. A mentira, a corrupção, deu um basta. Vai ser arrancada até a raiz, vai ser exposta a dor. Tudo isso vai vir à tona. E o que está podre na igreja também vai aparecer. Vai sim. Porque o Espírito tem soprado um vento oriental aqui. É a nossa oração que seja exposta toda ferida, a vergonha venha à tona. Chega. Então, aqui mesmo, Ezequiel 19, tem outra palavra no versículo 12. Ezequiel 19, versículo 12, diz assim, mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Vento oriental. Como nós precisamos da ação do Espírito como um vento oriental, para secar, para mirrar, para impedir o progresso de tudo o que é ruim na nossa casa, na nossa família. Quantas vezes o Espírito sopra um vento oriental na nossa vida, a gente fica achando que foi o diabo. O Espírito, ele quer santidade em você. E para ele botar você como Jesus, ele vai ter que secar muitas coisas lá na raiz, para que elas não progridam na nossa vida, para que elas não progridam. Então nós precisamos dessa ação do Espírito na ação do vento oriental. O vento oeste, nós dissemos que é o vento da libertação. Nós temos um exemplo muito bom em Êxodo, naquela história dos gafanhotos, Êxodo 10. Êxodo, no capítulo 10, a terra do Egito ficou cheia de gafanhoto, mas no versículo estendeu, pois, 13. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Calma, vou chegar no ocidental. O povo está ligado. Glória a Deus. Então vamos ver aqui mais uma ação do vento oriental. Este versículo 13, capítulo 10 de Êxodo, versículo 13. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Olha o que o vento oriental vai fazer. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido gafanhoto, viu? O que é que o vento oriental faz? Ele não seca só o que está lá, ele ainda traz coisa para destruir. Olha aí, ó, ação do vento. Eu disse para vocês, depois chega em casa, vocês vão encontrar muita operação do vento oriental. Versículo 14, agora vai chegar. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram as chuvas de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem na terra do Egito. Viu? Ação do vento oriental. Então, agora nós vamos ver a ação do vento ocidental. Se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus.
e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus para que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Versículo 19. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou de todo o território do Egito. Está vendo? A ação do vento ocidental. O vento oriental veio e trouxe gafanhoto para poder arrebentar com tudo. E os gafanhotos ficaram lá. Mas aí Deus manda o vento ocidental manda tudo para se afogar no mar vermelho. Nós precisamos pedir a ação do Espírito como vento ocidental na nossa terra, na nossa casa, no lugar onde moramos, na nossa igreja. Houve uma época que eu fui apelidada a mulher dos 4 ventos, porque eu pedia tanto esses ventos ali para o Morro Dona Mar. Para Deus soprar um vento ocidental. Aquelas crianças chegavam de manhã, tadinhos, tão cansados, apavorados. E aquilo me cortava o coração. Aquele dizia, vai orar nos 4 ventos? Vou, minha filha. Vamos orar nos 4 ventos. Então, nós já vimos que o vento leste-oriental é o vento da destruição, mas o vento oeste-ocidental é o vento da libertação. Vamos ver um pouquinho sobre o vento norte. O vento norte, eu gosto mais de Jó. Jó, cadê você? Está aqui. Quando chega a perder Jó na Bíblia, está ruim. Jó 37. Cadê você? Jó 37. De suas versículo 9. De suas recâmaras sai o pé de vento, e das ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Nós vemos aqui perfeitamente que a ação do vento norte é um vento que vem para trazer o frio. Você sabe como o frio é necessário, porque o frio ele limpa, não é? Ele produz a neve. A neve, quando desce, ela desce limpando toda a atmosfera. Toda a poeira que estava na atmosfera, ela traz para baixo. Então, quando o vento passa, ele vai limpando tudo. O vento, você vê melhor as coisas. Você começa a enxergar. Quando passa o vento, ele limpa o céu. E aí é o vento norte, é o vento do frio. Ele limpa todas as coisas. E esse vento norte, ele tem o Espírito, quando sopra trazendo frio, ele sopra para trazer novidades, para trazer coisas novas, para limpar mesmo. E aí vem o vento sul. O vento sul é o vento que dá prazer, não é? É o vento agradável. Olha aqui no versículo 17, aqui mesmo em Jó, que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul. O vento sul torna tudo agradável. Ele traz calma, ele traz alegria, ele traz facilidades. E tem um momento lá em Cantares, em que aquela mulher diz no capítulo 4, versículo sul, versículo 16: vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim,
e colha os seus frutos excelentes. Então, nós vemos assim, que o vento do Espírito, quando o Espírito vem como vento, ele destrói tudo aquilo que não pode ficar na vida da gente. E às vezes nós estamos tão apegados a coisas ruins, a pecadinhos preferidos, né? Tem pecadinhos que nós escolhemos, mas exatamente pecado é ofensa a Deus. Nós deixamos tudo, mas só esse aqui não dá. Deus não negocia a sua vida. Não dá para ficar um pedacinho de pecado. Tem um momento num livro sobre um rapaz que ele tinha uma lagartixa vermelha. Não sei se vocês já leram esse livro. Eu esqueci até agora o nome do escritor cristão, mas um grande literato. Como é o nome dele? A lagartixa vermelha é o personagem. Como eu esqueci, C.S. Lewis. Ele diz nisso, ele diz desse rapaz que tinha uma lagartixa vermelha, que era amigona dele. Ela levava ele a procurar tudo que não prestava. Mas, quando foi um dia, ele resolveu que ele não queria mais ter aquela vida safadinha que ele levava. Ele pegou, foi, sentou e pediu a Deus: o Senhor me livra disso. Eu não quero mais isso na minha vida. Essa lagartixa vermelha só fica me mandando fazer coisa que não presta, e eu caio em todas que ela manda, e eu não quero mais essa lagartixa na minha vida. Aí, Deus mandou um anjo. Quando o anjo veio, ele disse: ei, calma, também não é assim de vez. Mas você não pediu para tirar? Ele disse: não, mas eu tenho que me acostumar primeiro sem ela. Aí a lagartixa negociou com ele: ó, você não deixa ele fazer isso comigo? Porque eu estou aqui há muito tempo. Que vai ser de mim? Se você me pediu, eu vou saindo devagar. Né? Senão, como é que você vai fazer? Esse anjo vai me mandar embora, você vai ficar sozinho? Eu vou devagar, eu vou dar um jeito aí, a gente vai. Então o rapaz disse: deixa que eu me ajeito. A lagartixa ficou lá uns dias meio quietinha, depois voltou. Aí ele começou a pedir a Deus de novo. Aí, lá vem um anjo. Aí, o anjo disse para ele: é com lagartixa ou sem lagartixa que você quer? Enquanto essa lagartixa estiver aí, nada pode ser feito. Mas, agora quem vai tirar a lagartixa é você. Porque é você que ela está incomodando. Foi aí que o rapaz tomou medo. E ele disse: se precisar da minha ajuda eu vou, mas tira ela daqui. Aí que, quando a lagartixa caiu no chão, que ele viu quem era a lagartixa. Mas ela parecia um bichinho tão agradável, era a companhia dele. Era o pecadinho de estimação. Tem pecados que a gente deixa, mas tem pecadinhos que a gente diz: mas Deus também não se importa com isso. Toda ofensa, todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus. E às vezes a gente está amarrado por coisas tão pequenas. Tão pequenas. Então, quando esse Espírito vem na nossa vida, ele vem para destruir. Ele vem para tirar tudo aquilo que nos impede. Porque, olha, a Bíblia diz, lá em Romanos 8, no versículo 29, aqueles a quem Deus de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Preste atenção. Deus predestinou você para ser igual a Jesus, porque Ele quer que Jesus seja o modelo.
todos os filhos de Deus vão ser iguais a Jesus. É só por isso que ele investe, colocando em nós o seu Espírito. Para que o Espírito vem? Para fazer de nós seres exatamente como Jesus. Por que o Espírito? Porque é só o Espírito e o Pai que sabem como é Jesus. Ora, se eu tiver que fazer uma estátua de você, eu posso fazer uma estátua da pastora Cíntia, porque eu conheço a pastora Cíntia. Agora, se mandar fazer uma estátua do pai da pastora Cíntia, eu disse, eu não conheço ele. Então, só quem pode fazer de você um pecador, morto nos seus pecados e delitos, pode fazer de você um filho de Deus, é quem conhece esse filho, é o Espírito Santo. Então, ele está na nossa vida, fazendo. E aí ele vem uma hora com o vento oriental, destrói uma coisa, com o vento ocidental, ele constrói uma coisa, como o vento norte, ele vem limpando, como o vento sul, ele vem trazendo momentos tão agradáveis na sua vida, mas ele vem operando. O tempo todo esse Espírito nos é dado para que nós possamos andar com ele. O vento, então, o Espírito, no simbolismo do vento, ele vem num trabalho quádruplo, como vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste, soprando em todas as direções, e o vento sopra onde quer. Nós precisamos saber que o Espírito Santo, ele vem a nós, mas ele não vem para nos destruir, ele vem para fazer o trabalho que é necessário que seja feito, porque nós somos pecadores. Quando nós olhamos para todas essas coisas, nós lembramos que o vento do dia de Pentecostes, ele foi um vento, a Bíblia diz como, foi um som como de um vento impetuoso. Agora, nós vemos que Deus, quando vem na nossa vida, ele vem e ele nos assusta. Nos assusta, porque nós estamos aqui nesse corpo. Você já viu, tem tanta gente aí querendo visão espiritual. Eu nunca pedi. Todas as vezes que chega um anjo para uma pessoa, qual é a primeira coisa que o anjo diz? Não temas. Para o anjo dizer não temas é porque a situação não é fácil. Que nunca disse, cheguei num lugar, irmã, não tema. Ninguém me diz. Por mais feio que seja o lugar, não temas. Lá com Daniel, você viu, você já leu? Daniel caiu, levanta e fica de 4, até que ele se sustentasse, coitado. Porque a pobre da Maria lá, ainda bem que era jovem. Quando o anjo Gabriel chegou, ela disse, não temas. Não é? Porque é uma coisa completamente fora. Então você pensa, quando o Espírito de Deus tocou em Davi de tal maneira, Davi era um sujeito difícil. Ele era um guerreiro assim que para matar não contava até 2. Tanto que Deus não quis que ele construísse o templo por causa de muito sangue na mão dele. Mas esse homem, no Salmo 22, no versículo, diz, eu sou um verme. Olha até que ponto foi a convicção do Espírito. Soprou um vento norte, limpou a visão de Davi, ele viu quem ele era. Eu sou um vento. Pelo coisa do vento norte. E a autojustificação de Paulo. Lá em Romanos 7, havia, naquela época, um suplício, chamado suplício do mundo. Então, eu cometi um grande delito. Então, eu recebo uma punição. E a minha punição é o suplício do morto. Então, esperam uma pessoa morrer e depois me amarram naquele corpo morto.
Eu fico toda atada. Para começar, não dá mais para sentar, só deitar de lado. Porque onde eu vou, o defunto está lá, cara a cara comigo. Primeiro ele começa a derramar coisa. Daqui a pouco o mau cheiro é insuportável. E daqui a pouco você está todo... O desespero é tão grande. E o que você daria a uma pessoa que lhe tirasse aquele morto e lhe desse um banho? A própria vida. Jesus Cristo, em vez de tirar essa morte de nós, ele vem e ressuscita o espírito que estava morto em nós. Não é? Então, Paulo, olhando para isso, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ele grita isso pela necessidade que nós temos de Jesus. Porque a nossa luta contra a velha natureza é muito grande. Quantas vezes, mesmo sabendo que você tem que fazer o certo, lá dentro o que você tem desejo de fazer o que é errado. Não é? Está errado. Quantas vezes eu digo: Senhor, eu vou fazer isso só por causa do Senhor. Se fosse por mim, eu não faria, não. Mas eu preciso agradar o Senhor mais do que a mim. Mas vou fazer, mas eu não queria fazer. Discípulo de Jesus Cristo. Esse Espírito vem para nos fazer discípulos. Vem para nos fazer discípulos. Tem um momento na vida de um discípulo, lá em, vou dizer para você, Atos 9. Quando Paulo, no caminho de Damasco, encontra Jesus, chega em Damasco, já chega cego. Aí a Bíblia diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. É a única vez que esse homem aparece na Bíblia. Esse Ananias era terrível, mas era discípulo. O Espírito Santo já estava lá. E Jesus aparece para ele numa visão e diz: Ananias, dispõe-te e vai à rua direita na casa de Judas. E tu vais encontrar lá Paulo, apelidado de Tarso. Ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e pôr a mão sobre os olhos dele, sobre ele, para que ele torne a enxergar. Ananias disse: o quê? De muitos temos ouvido o que esse homem fez com os teus santos lá em Jerusalém. E como ele veio para cá com autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que vão com o teu nome. Você está por fora, Senhor. Não está sabendo, está por fora das novidades. Não está sabendo aí o que está acontecendo, não. Está sabendo quem é esse cara, não. Deixa ele cego. Porque cego, ele não perturba. Enquanto ele estiver cego, nós estamos numa boa. Discípulo. Com medo. Dando o conselho a Deus. Dizendo que Deus estava por fora das coisas. Deus disse, e Jesus Cristo podia ter dito para ele: me respeite. Está pensando que você está falando com igual a você, rapaz? Se eu estou dizendo para ir, é para ir. Não. O amor do mestre. Não, vai lá. Este homem é meu escolhido. Ai, se Jesus não é assim, eu estava frito. Para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante os judeus de Israel. Porque ele vai ver o quanto vale sofrer pelo meu nome. E depois você vê esse homem gritar para mim: o morrer é Cristo e o viver é lucro. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Mas era discípulo. Agora, quanta coisa vem o Espírito para convencer esse homem, para que ele aprenda. Discipulado é crescimento, é estudo, é progresso. Tem discípulo que está no primeiro ano primário, tem outro que está terminando a universidade, outro já está fazendo doutorado, é tudo aluno. Você quer exemplo de um discípulo maduro? Quer? Atos 8. Filipe estava com igrejão na Samaria.
O homem estava dando um ibope. Quando ele abria a boca, os espíritos imundos saíam fugindo. O povo se convertia. O povo vindo todo, Filipe estava nesse ministério tremendo. Maravilha. Aí, no capítulo 8 de Atos, versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Imediato. Ele não disse o quê? E a igreja aqui que eu vou deixar, está doido? Quem vai ficar no meu lugar? E todo esse trabalho aqui, como é que vai ser? A Bíblia diz que o anjo falou, levantou e foi. Obediência é pronta e imediata. Chegou lá, plantou, ficou. Filipe chegou lá. O anjo mandou ir até o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, só devia ter um. E ele ficou. Aonde o anjo mandou, ele parou. Olhou, vinha descendo uma carruagem. Quem vinha lá dentro era o ministro, ministro das Finanças da rainha da Etiópia. Era o ministro da Fazenda. Ficou olhando. Quando ele viu a carruagem, o Espírito Santo disse para ele: aproxima-te deste carro e acompanha. Filipe, agora pensa. Um carro puxado a cavalos. E o pobre do Filipe. Mas ele não ia ficar correndo até a África. Ele sabia, se o Espírito mandou eu acompanhar, ele tem um trabalho para fazer com quem está aqui dentro. Não é com os cavalos. É com quem está aqui dentro. Ele já conhecendo, já era um discípulo mais maduro, ele sabia. O Espírito não vai perder tempo. Quando ele viu o que o etíope estava lendo, compreendes o que vem lendo? Ele sabia, está vendo? O que o homem estava lendo. Isaías 55. E o etíope disse para ele: como eu vou saber se ninguém me explicar? Ele disse: aí eu aqui. Ele mandou parar o carro, que até agora está correndo, no poeirão. Sem minalba para beber. Botaram, subiu. O etíope fez a pergunta: a quem se refere o profeta? Refere-se a si mesmo ou a algum outro? Ele disse. Aí vem um dos versículos mais lindos de Atos. E Filipe, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Que coisa maravilhosa. Discípulo. Só um discípulo pode fazer outro discípulo. O Espírito Santo podia ter buscado qualquer um. Quantas pessoas maravilhosas haviam em Damasco, mas Jesus foi buscar um discípulo. O grande problema de hoje é muito evangélico. Tem muito crente, muito evangélico. Pessoal, a senhora é evangélica, não sou Eva, nem sou Angélica. Não aguento mais. Jesus Cristo mandou fazer discípulo, porque o discípulo pensa como um mestre. O discípulo se move como um mestre. O discípulo tem a mente do mestre. Ele diz: quem te recebe, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe o Pai. Não é? Agora, como é que você pode dizer que seu trabalho está corroborado? Se você vê o povo 1 ano, 2, 3, 4, 5, na mesma pendenga, fazendo as mesmas fofocas, falando as mesmas coisas, cadê os discípulos, eu pergunto? Onde estão os discípulos hoje? Você não vê o progresso? Ora, quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele vem como vento, soprando um vento leste para destruir tudo isso. Um vento sul mandando, libertando, botando os gafanhotos para fora, o que distrai. O vento vem como o vento
sul, vento norte, limpando a sua visão. E vento sul para tornar a sua vida um lugar aprazível. Agora, a pessoa não demonstra pelos frutos. Deus quer frutos. Todo agricultor quer frutos na sua árvore. Ele cuida da árvore para que a árvore dê fruto. A árvore produz fruto onde? Nos galhos. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Então ele vem buscar fruto em nós. Não é? Porque a árvore de Deus não é jabuticabeira, não. Que dá fruto no tronco e no galho. É videira, dá fruto nos galhos. Então, nós precisamos pedir a Deus que Ele venha na nossa vida, na nossa cidade, na nossa família, onde quer que estivermos, e que verdadeiramente nós possamos nos render à ação desse Espírito Santo para fazer uma obra na nossa vida. Mas quantas vezes, além dessa expressão, 4 ventos, você encontra assim, e Pedro cheio do Espírito Santo, e Paulo cheio do Espírito Santo, e Estevão cheios do Espírito Santo. Significa que às vezes estão vazios? Não. É que o Espírito Santo é uma pessoa especial. Ele vem na sua vida, mas ele não força ninguém. Ele não vai forçar você, ele fica. É você que vai buscar dar espaço para que esse Espírito vá se estendendo cada vez mais. Para que esse Espírito encontre lugar para ir transfigurando você, pouco a pouco. Essa é a nossa parte. Em vez de dar lugar ao diabo, dar lugar à carne com o nosso mau temperamento, dar lugar ao Espírito e procurar levar uma vida atenta a essa pessoa nova que está bem aqui. E poder falar com ela o tempo todo. Amém? Meus irmãos, que o Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes já está aqui. Nunca mais ore assim, Senhor, manda teu Espírito, Deus está dizendo, já está aí há quase 2000 anos. Que Ele possa soprar na sua vida, na sua família, na sua casa, onde quer que você esteja, e que através de você, Deus seja glorificado, que o Espírito Santo veio para formar em você uma noiva, um filho de Deus especial para a glória de Deus aqui na terra. Amém.